Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, para você, jovem. Domingo, dia de felicidade, de alegria, dia de estarmos juntos com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, dia de almoço em família, dia de louvar ao Senhor, onde nós colocamos a nossa melhor roupa para ir para a igreja, aonde nós sentamos perto dos nossos amigos ali e conversamos com eles. Bom dia para você, meu irmão. Deus seja com você. Deus seja com você. Deus seja com a sua casa. Amém? Vamos lá, Mateus 11. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim. Estamos vivendo aí um tempo atribulado, nervoso, tenso, mas vinde a mim. Ele te convida, vinde a mim. Salmos 95 fala: ó, vinde e adoremos, e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas que Ele conduz. Que nós possamos, nessa manhã, caminhar, estar com Ele, ajoelharmos, adorarmos, glorificarmos. Hoje aqui é dia de festa, dia de festa. Daqui a pouco você vai ver a Larissa cantando com o seu pai ali. Daqui a pouco o irmão Geraldo vai estar trazendo uma palavra, porque nós queremos glorificar a Deus. Meu irmão, você quer adorar? Você quer glorificar? Pastor Fonseca, o senhor aí em casa aí, ó, estudando, se preparando para o seu TCC. Meu irmão, nós vamos glorificar. Amém? Que Deus abençoe a sua casa aí, Pastor Fonseca. Nós vamos orar para poder começar. Amém? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado porque nós acordamos hoje, Senhor. Nós podemos olhar, meu Pai, para o céu, ver, meu Pai, esse céu azul, ó Pai. Nós podemos ver esse sol. Nós podemos ver, meu Pai, nós podemos, ó Senhor, estar contigo, ó Deus. Podemos te glorificar, te exaltar, bendizer o teu nome, ó Deus. Pai, que nós possamos, ó Deus, glorificar o Senhor, te adorar, porque tu és maravilhoso. Ó Deus, que o Senhor possa ter liberdade, meu Pai, nessa live. Que o Senhor possa ter liberdade na nossa casa. Que o Senhor possa ter liberdade na nossa família. Que o Senhor possa ter liberdade do nosso trabalho, na nossa igreja. Tenha liberdade na nossa vida, ó Deus. Porque, ó Pai, queremos te glorificar, queremos te adorar, bendizer ao teu nome. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos te adorar, ó Pai, vamos te glorificar. Nós agora vamos adorar o Senhor com a Larissa, da escola de música da nossa igreja aqui, ó. Talento que Deus tem usado essa escola para revelar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos adorar a Larissa. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Engrandeça o nome do Senhor nessa manhã. Engrandeça o nome do Senhor. Oh, aleluia. Que você possa olhar para o céu e declarar: oh, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Engrandeça o nome dele. Queremos o teu nome engrandecer. Nós queremos te agradecer, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. nós confiamos, Senhor. Confiamos em teu infinito Nós amor. de graça, Senhor. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia. Oh, aleluia. Fica tuas mãos aos céus aí em casa. Fica tuas mãos com a tua família. E juntos
Mais uma vez vamos declarar em alto e bom som. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, aleluia. E a nossa oração para que os céus se abram sobre a sua vida, os céus se abram sobre a sua família, nesse dia, nesse primeiro dia da semana. Vamos pedir isso ao Senhor, que se abra os céus, O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Peça isso ao Senhor, peça isso. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está Onde? no nosso Que se abra Deus. os céus, Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. a sua fé está em quem? A sua fé está em quem? Está no grande Deus, no poderoso Deus, no eu sou. Peça isso ao Senhor, que se abra o céu, O teu reino vem, nossa fé está no nosso A tua igreja declara Deus. nessa manhã, Senhor. Que se abra os céus, o teu Aleluia. reino vem, nossa fé está no nosso Os céus Deus. fechados se abram. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Aleluia! Bom dia para todos, graça e paz da parte de Jesus. Nesse mesmo espírito de adoração, venho aqui trazer uma palavra para os irmãos de oferta nesse momento, nesse espírito e em verdade. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Diz assim: Não acumule tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas junte um tesouro nos céus, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Aqui eu quero te convidar a não juntar tesouro nesta terra. Quero te convidar a juntar tesouro nos céus. Sabe, quando a gente realmente traz nosso dízimo, a nossa oferta, quando a gente entrega aquilo ao Senhor, nós estamos depositando nos céus, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós temos aqui a nossa igreja que serve as pessoas em condições de rua, restaurante de graça, nós temos Terra Fértil, nós temos vários projetos e todo o tesouro que é depositado aqui, todo aquele dízimo e oferta que entrega aqui, é no céu que nós estamos depositando. E eu quero te incentivar nesse momento a simplesmente pegar aquilo que o Senhor tem confiado em ti,
tá? Porque o seu emprego, o dinheiro que você tem, seus salários, né? Tudo aquilo que você tem hoje é porque foi o Senhor que te deu. Eu quero exatamente incentivá-lo a entregar ao Senhor, a devolver aquilo que é o Senhor. Mas eu não quero te falar em entrar em porcentagem, sim entregar de todo o coração. Como diz no final, aí estará também o seu coração. Aonde está tendo o seu tesouro? O seu tesouro está sendo depositado em dinheiro? O seu tesouro está sendo depositado no reino de Deus? Porque se você estiver realmente depositando aquilo no coração de Deus, ali está o seu coração do Senhor. Estou um pouco perdido, mas aqui na tela vai aparecer aqui o CNPJ da igreja, o QR Code, né, o Pix, né, ali vai estar tudo direitinho para você estar querendo fazer uma transferência online, tá? Então eu quero te incentivar nesse exato momento a entregar aquilo que é do Senhor, que Ele confiou em ti, mas entrega de todo o seu coração para a honra e glória de Jesus. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você nesse domingo, domingo da família. Que Ele possa adentrar no seu lar, adentrar na sua casa, e Ele possa fazer morada. Sejam muito bem-vindos a mais um culto Manhã e Graça. Nessa série de maio que nós estamos falando sobre discípulo de Jesus. Aleluia! E hoje eu quero compartilhar mais uma palavra com vocês. Nós vamos falar a respeito do apóstolo Paulo. Bênção, né, meus irmãos? Paulo tem muita coisa para nos ensinar através da sua trajetória, através da sua vida e ministério com Jesus. E nós vamos aprender na manhã aquilo que o Espírito Santo tem para nos revelar através da sua palavra. Por isso, antes de começarmos a fazer a leitura da palavra, eu peço que você curve a sua cabeça e primeiro nós vamos conversar com Deus. Nós vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e Pai, queremos nessa manhã de domingo agradecer por mais esse dia que o Senhor fez, porque tudo que o Senhor faz é bom. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em família, família de Cristo Jesus, para mais uma vez ouvir a sua palavra. Fala conosco,
ensina-nos a sua palavra, transforma pelo poder da tua palavra. Assim, nós agradecemos, assim, nós nos alegramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que encontra-se no livro de Atos, no capítulo 9. Bem no iniciozinho. Diz assim a palavra. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém e, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, meus irmãos. Nós vamos começar essa palavra falando a partir do momento da conversão de Saulo. Nós vamos entender um pouco quem era Saulo, aonde ele foi criado, qual era a sua cultura e aquilo que ele fez. E Saulo, segundo a palavra, ele era um dos maiores missionários plantadores de igreja da sua época. Das epístolas da palavra de Deus, 13 foram escritas por Saulo. Herdeiro da tradição do farisaísmo, ele observava a lei, a tradição e os costumes. E Saulo, inicialmente, é conhecido como aquele homem que estava ali no dia em que houve a execução de Estevão. Ele era um daqueles testemunhas que estavam a favor. Porque ele acreditava que se permitisse que essa seita, porque o cristianismo naquela época era tratado como seita, se ela prevalecesse, se ela fosse duradoura, tudo aquilo que ele acreditava, a lei, o templo e o costume poderia perecer. E a forma como Estevão, homem de Deus, discípulo de Jesus, vinha pregando a palavra e afirmando que Jesus era o Messias, o mesmo Jesus que o povo havia crucificado no madeiro, para Saulo soava como uma afronta, porque na sua religião e na sua lei, aquele que subia ao madeiro era como que fosse maldito de Deus. Depois do seu encontro com o Senhor, depois da sua conversão, Paulo, já não mais Saulo, entende que Jesus ele se declara maldito. E ele sobe naquela cruz por amor de nossa vida, para a libertação do nosso povo, para a expiação dos nossos pecados. Por isso, os fariseus que capturaram Jesus e o julgaram na surdina, às escuras, colocou ele para poder perecer diante de um madeiro, porque eles acreditavam que se ele fosse o Messias, o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, o enviado do Senhor, jamais o Senhor permitiria que ele padecesse numa cruz. E Paulo, assim, ele era conhecido como aquele homem que assolava as igrejas e perseguia os cristãos, e não fazendo distinção entre homens e mulheres, entrava na casa dos cristãos e traziam até as sinagogas, e ali
fazia com que fossem julgados e condenados. Ele acreditava que ele estava fazendo um bem para o Senhor. Ele acreditava que ele estava defendendo a pureza da lei. Mas, se observarmos a palavra diz que essa perseguição ela não gerou o resultado esperado, porque ali onde estava estabelecida em Jerusalém, a sede da igreja cristã, e onde Estevão pereceu como martírio, apedrejado por aqueles homens, julgado. Após a perseguição, o povo de Deus, o povo que já confessava ao Senhor como Salvador, aquele que cria no Senhor, eles saíram pelas cidades circunvizinhas e ali começaram a proclamar o Evangelho e a disseminar a palavra de Deus. O resultado foi contrário. O resultado daquela perseguição, ele foi um resultado desejado. Ao invés de deter a palavra de Deus, eles fizeram com que a palavra de Deus se espalhasse pelo mundo afora. E ela nos alcançou. Isso porque Satanás ele tem pavor da pregação do Evangelho perante a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida daqueles homens. Mas ele não se importa com o ritualismo e ele também não se importa com a lei. Mas aqueles que saíam pregando a palavra de Deus com a unção do Espírito Santo, esses sim, eles se preocupavam. A palavra diz que por volta de 5 anos depois da ressurreição de Cristo, Paulo ele vai até o sumo sacerdote e ele pede cartas para que ele pudesse ir a Damasco e ali perseguir todo aquele que na sinagoga ou aonde quer que fosse, proclamasse o nome de Jesus. O que ele não sabe, está registrado lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 16, é que Deus escolheu aquele momento para mudar a sua vida. Deus escolheu aquele momento para mudar a sua história. A palavra diz que Paulo ia no caminho de Damasco e, chegando próximo da cidade, o Senhor se revela a ele como num resplendor, de forma que ele cai. Tamanha era a presença de Deus. No versículo 4 do capítulo 9 diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante da glória de Deus, não conseguindo ficar de pé, e sendo tomado de uma cegueira. Nesse momento, aqui revela uma cegueira física. Mas pela primeira vez, Saulo enxerga. Pela primeira vez ele tem uma visão espiritual, ele está de encontro com o próprio Deus. Aleluia. No versículo 5, diante da circunstância, Saulo diz: quem é, Senhor? Note que aqui a palavra empregada tem uma posição de deidade. E o Senhor responde: eu sou Jesus, aquele a quem você se persegue. Jesus se revela a ele com o próprio nome, Jesus. O nome a qual ele odiava, o nome a qual ele saiu em perseguição dos cristãos. Lá no versículo 6 ele diz, tremendo e atônico: Senhor, o que queres que eu faça? E esse, irmãos, esse foi um momento em que ele reconhece o Senhor. E também esse foi o momento da sua salvação. O Senhor responde para Saulo: levanta, caminha para a cidade, lá te farei saber aquilo que tenho para ti. Neste momento, os homens que estavam com Saulo ouvem a voz, mas não conseguem enxergar a mesma visão que Saulo. Mas Saulo, ele viu um homem. E aquele homem era Cristo Jesus. Havia nele, naquele momento, uma convicção. E havia nele, naquele momento, uma transformação. No versículo 9, relata para a gente que por 3 dias Saulo não comeu e não bebeu. Diante da imagem do Senhor e diante da circunstância que ele vivia, diante da cegueira que ele passava, sendo conduzido ali até uma casa em Damasco, Saulo
passa 3 dias sem comer e sem beber. Porque tem momentos na nossa vida, irmão, que demanda introspecção. Tem um momento na nossa vida, irmãos, que demanda quebrantamento. Porque tem um momento na nossa vida que demanda reflexão, busca. Tem um momento da nossa vida que demanda uma busca íntima do Senhor. Eu não sei qual o momento você está vivendo nesse tempo. Saulo vivia um tempo de cegueira. Ele teve um encontro com o Senhor, aquele a qual ele perseguia, e que segundo a sua religião, e que segundo o seu entendimento, ele fazia em nome do Senhor. Paulo, que desde entre os 13 e 15 anos, foi ali, criado aos pés de Gamaliel, estudando e observando a lei. Agora ele se via numa situação, numa posição completamente contrária. A sua cegueira física mostrava para ele uma visão espiritual de um encontro com o Senhor. Há momentos que nós precisamos parar para tentar entender aquilo que está acontecendo. Há dias difíceis que nós precisamos jejuar e buscar a presença de Deus. A palavra diz que Jesus, ele havia ido a Samaria e ali na beira do poço ele encontra uma mulher e ele oferece para ela a água da vida. Se beberes da água que eu te der, nunca mais terá sede. E aquela mulher ali se depara com a presença do Senhor. Enquanto ele prega a palavra para aquela mulher, os seus discípulos que haviam saído para poder comprar comida e se preocupam com Jesus, com a sua integridade física, retornando e vendo Jesus conversando com aquela mulher, eles oferecem Jesus de comer e o Senhor, eu já tenho comido. E os discípulos olhando para Jesus, não entendendo nada, querendo entender aonde ele havia arrumado comida. Mas o fato é que Jesus pregava para aquela mulher e aquela mulher entrava a cidade adentro, falando com os anciões, falando com os conhecedores daquela cidade, e aqueles homens retornavam ao encontro de Jesus. Há tempo para todas as coisas. Jesus sabia que vinha um grupo de samaritanos, um grupo difícil. E o seu alimento naquela hora não era um alimento físico, mas era um alimento espiritual. Ele se preparava para poder revelar o Pai aos filhos que estavam vindo. A palavra diz que ali aqueles homens, diante de Jesus, receberam a palavra e eles foram salvos. Diante da presença do Senhor, ele pede ao Pai que fiquem com ele mais um pouco. E esse, irmãos, esse é um pedido que Jesus não nega. Como pedimos pela sua presença, ele se faz presente em nosso meio. Esse era um tempo que o Senhor separou para não comer, porque ele estava ali ligado numa missão espiritual, aonde o Senhor salva aquele povo de Samaria. Mas voltando para Damasco, onde Saulo havia sido conduzido, naquele momento que ele chega naquela casa, ele tinha certeza. Ele tinha a convicção de que ele havia sido separado pelo Senhor para pregar as boas novas aos gentios. E duas coisas foram fundamentais para que ele tivesse esse conhecimento. Aleluia. A primeira coisa foi a convicção dele ter visto o Senhor. E a segunda foi, ao encontrar o Senhor, ele tem a sua vida completamente transformada. Ele tem uma mudança de vida, ele tem um estalo. Os seus olhos espirituais se abrem e ele tem um entendimento que ele está diante do Messias, do Salvador. No livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 17, diz assim: E Ananias entrou na casa onde Saulo estava, impondo-lhe as mãos e disse: Irmão Saulo. Olha o tratamento. Já não é mais Saulo o perseguidor, mas é irmão Saulo. Aquele que te encontrou no meio do caminho quando tu via para Damasco. Esse me enviou aqui até você. E pediu para que orasse pelo irmão, para que estabelecesse sua visão e para que fosse cheio do Espírito Santo. E a palavra diz que, impondo-lhe as mãos, logo
caíram dos seus olhos como escamas, e Saulo, ele recobrou a sua visão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui tem um ponto que precisa ser comentado. Ananias, ele temia esse encontro com Saulo, porque ele já sabia, ele já havia ouvido rumores de que Saulo vinha para poder levar aqueles que confessavam Jesus como seu Salvador preso. Para isso precisamos nos quebrantar. Para isso precisamos orar. Para isso precisamos estabelecer um relacionamento com Deus. Para que quando o Senhor venha falar conosco aquilo que Ele deseja para a nossa vida, nós possamos ter discernimento. A palavra diz que quando Jesus se revelou a Ananias, dizendo: vá até a rua direita e lá você encontrará um homem chamado Saulo. Ananias teve medo. Mas quando o Senhor falava com ele respondia com intimidade. Ele reconhecia a voz e a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quem tem intimidade com o Senhor, irmãos, ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir aquilo que Ele nos pede, obedece. Aleluia. E Ananias, então, ele vai ao encontro. E ele saúda Saulo amorosamente. Veja que ele não trata mais como inimigo. Ele havia ouvido uma palavra de Deus. E ele resolveu obedecer. E ao lhe impor as mãos, ele foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, nem sempre é fácil demonstrar amor por aquele que a gente não tem a certeza de qual é a intenção do coração do outro. Mas Deus, Ele nos chamou para um compromisso, Ele não nos chamou para um conforto. Essa é a palavra de Deus. O que Ele nos garante na sua caminhada, na sua obra, é que Ele passará conosco no dia da aflição, e Ele passará conosco no dia da dificuldade. E nem sempre Ele nos livra dessa dificuldade. Mas esse é o Evangelho do Senhor. O Evangelho em que Deus aparece para Ananias e Ele manda que ele vá na casa do inimigo e ali orasse por ele. E o Senhor revela para ele: porque eu tenho obra na vida desse vaso do Senhor. Aleluia. Está compreendendo como é que é a obra de Deus? Está compreendendo como que seguir ao Senhor nos traz uma visão diferente daquela de quando estávamos no mundo, daquela de quando julgávamos o nosso próximo? A obra do Senhor é amor, e por causa de um enviado do Senhor chamado Ananias, orar pelo Saulo, hoje o Evangelho do Senhor nos alcançou. Saulo se transformou no grande homem de Deus e hoje as suas epístolas, a sua palavra, a pregação do Evangelho, as igrejas que foram instituídas, alcançaram povos e nações. A palavra diz que logo assim que ele foi curado, logo assim que ele recuperou a visão, logo assim que ele foi batizado, ele saía pelas sinagogas e ele pregava a palavra do Senhor. As mesmas sinagogas ao qual ele havia buscado carta com o sumo sacerdote Caifás, para poder identificar aqueles que clamavam, que pregavam em nome de Jesus e levar na prisão. Nessas mesmas sinagogas, Paulo retorna e prega a palavra do Senhor, e a mensagem que ele leva é afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Pela primeira vez, Paulo, ele deixa a sua cegueira e ele começa a enxergar o verdadeiro Evangelho do Senhor. E ele pregava a palavra de Deus na sinagoga, e ali ele confundia os judeus de Damasco, porque ele provava na palavra de Deus que Jesus era o Cristo. Aleluia. Aquele que outrora perseguia os homens de Deus, agora provava através da palavra que Jesus era o Cristo do Senhor. A sua própria vida transformada era uma prova da nova aliança, daquilo que Jesus poderia oferecer para aqueles que estavam com ele. Aleluia.
No livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, está registrado que Paulo, após fazer a sua pregação nas sinagogas, ele não vai para Jerusalém. Jerusalém ali é onde estava estabelecido a igreja central. Ali estavam os apóstolos. A palavra diz que Paulo ele vai para a Arábia. E por 3 anos ele passa na Arábia. O mesmo curso intensivo que Jesus Cristo teve com os apóstolos, caminhando com eles durante 3 anos, o Senhor também teve com Saulo. No versículo 16 de Gálatas 1, diz: não consultei nem a carne e nem o sangue. Isso significa que a teologia que Paulo ensinava era a revelação pura do nosso Senhor, aquilo que ele aprendeu durante o período que ele teve na Arábia, durante as suas leituras. Foi revelação do Espírito Santo de Deus. Nesses 3 anos ele releu o Velho Testamento e ali se abre a visão e ele entende que Jesus, o Messias, aquele que havia sido crucificado no madeiro, que segundo a sua lei era abominável para Deus, ele compreende que aquele era o Filho de Deus, ele compreende o propósito daquele homem. Aleluia. Os judeus de Damasco, então, decidem matar Saulo por causa da sua pregação. E ele precisa sair no meio da noite, descido pela muralha através de um cesto. E ali ele segue para Jerusalém, mas a palavra diz que chegando em Jerusalém, os discípulos de Jesus não acreditam na sua conversão. Nem os discípulos e nem os apóstolos. Mas no versículo 27 do capítulo 9 de Atos, a palavra diz que Barnabé ele o acolhe e ele traz Paulo junto consigo e ele dá testemunho daquilo que havia acontecido com Saulo durante o caminho de Damasco, o encontro que ele havia tido com o Senhor, a forma como o Senhor enviou Ananias naquela casa onde ele estava e curou ele da cegueira, e a sua pregação fervorosa nas sinagogas da cidade. Naquele momento em que Barnabé dá esse testemunho, dá esse relato daquilo que ele já havia ouvido falar a respeito de Saulo, os discípulos do Senhor resolvem receber ele. Saulo era um homem culto e desde os 13, 15 anos de idade, ele já foi ali criado, observando a lei. A palavra diz que os meninos da idade dele, ele já se destacava, a palavra diz que ele já se destacava dos meninos da idade dele, em tamanha observação da lei e do conhecimento da palavra. E chegando em Jerusalém, ele imaginou que ele fosse ser o líder da igreja. Porque todos os discípulos de Jesus eram galileus e não eram dotados de muito conhecimento da palavra. Não eram dotados da teologia. O que eles conheciam era a prática e a vida e a caminhada deles com Jesus durante 3 anos. Aleluia. E discutindo Paulo ali com os helenistas o rejeitam e decidem matar. E mais uma vez Paulo precisa se evadir do local, ele precisa sair. E para onde ele foi levado? Paulo foi levado para Tarso, o local de origem de onde ele foi nascido e de onde ele foi criado. A palavra diz, irmãos, sabe quantos anos Saulo passou ali em Tarso? A palavra diz que ele passou mais de 10 anos em Tarso. Porque ele se achava conhecedor da palavra e se juntando em Jerusalém, ele achava que ia tomar a liderança e ali ele pregaria o evangelho. Mas o que a história e a Bíblia nos revela é que ele ainda não estava preparado. Você sabe por quê? Porque antes de Deus trabalhar com você, antes de Ele levar você, Ele trabalha em você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele está mais interessado no que você é do que naquilo que você está fazendo.
Vida com Deus, meu irmão, precede trabalho para o reino. Louvado seja o nome do Senhor. A vida do líder é a vida da sua liderança. Um líder ele precisa estar preparado para poder cuidar do rebanho. O líder ele precisa entender os fundamentos de Deus, como Deus trata, como Deus cuida, para poder cuidar da liderança. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que, passado esse tempo, mais de 10 anos, em Antioquia, ali, o povo que havia se dispersado por causa da morte de Estevão pregava a palavra do Senhor, e ali houve um grande avivamento. E isso chegou ao conhecimento da igreja. A igreja destacou Barnabé. Enviou ele a Antioquia para ver que movimento de avivamento era aquele. Ele chegando lá, e maravilhoso, porque via o povo ouvindo a palavra e recebendo o Senhor como seu Salvador. E nesse momento Barnabé se lembra de Paulo. E ele passa em Tarso, e lá ele convida Tarso para estar com ele ali em Antioquia. E ali eles ensinam a multidão de discípulos, ali eles pregam a palavra e o povo aceita Jesus. Estando reunidos ali orando, o Espírito Santo de Deus fala com eles e diz: separa Paulo e Barnabé para a minha obra. Aleluia. Nesse momento, irmãos, mais de 10 anos depois, inicia o ministério de Paulo. Antes ele estava sendo preparado pelo Senhor. Antes ele estava sendo moldado pelo Senhor. Antes ele estava sendo remexido pelo Senhor. Antes ele foi expulso de Damasco. Antes ele foi rejeitado em Jerusalém pelos helenistas, pelos discípulos da igreja, pelos próprios apóstolos da igreja, e ele não queria sair. O próprio Senhor veio diante dele e falou com ele: sai. Ele não saiu de Jerusalém porque ele quis. Ele foi conduzido até a porta da cidade. 10 anos depois, irmãos, o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo moldando aquele vaso de barro. Nesse momento em que o Espírito Santo chega diante dele, separa Saulo e separa Barnabé. Esse é o momento que o seu ministério começa. E Paulo e Barnabé prega na Galáxia do Sul. E a palavra diz que vidas se convertem, e eles retornam para Antioquia. E ali eles dão testemunho daquilo que Deus havia feito naquela cidade. Porque dar testemunho, irmãos, é legítimo, desde que o testemunho seja para a glória de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Então, na Macedônia, saindo dali, eles saem em direção à Macedônia. Aleluia. Nesse momento, louvado seja o nome do Senhor. Eles entram na Macedônia, conduzido ali pelo Espírito Santo. E graças a Deus, o povo do Ocidente, ele começa a receber a palavra de Deus. Mesmo sendo conduzido pelo Espírito Santo, mesmo Deus dando a direção, ali Paulo passa situações de adversidades tremendas. Porque esse é o Evangelho do Senhor. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Ele foi açoitado em Filipos. A palavra diz que ele é escorraçado em Tessalônica. A palavra diz que ele é enxotado de Bereia. Ele é chamado de tagarela em Atenas e Éfeso. Em Coríntio ele é chamado de impostor. Mas em Coríntios, irmãos, ele escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses. A primeira carta ele já havia escrito aos Gálatas. Está entendendo a obra do Senhor? Através do momento de perseguição, através do momento de adversidade, mesmo sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus.
por causa dessa adversidade, ele começa a escrever cartas. E ele começa a endereçar essas cartas à igreja. O evangelho do Senhor, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo assolado, mesmo sendo apedrejado, ele começa a ser propagado. Porque o propósito de Deus, ele não para, independente da circunstância. Ele chega em Éfeso, e a palavra diz que Éfeso era um local das 7 maravilhas do antigo mundo, o templo da deidade Diana. A cidade com mais de 300 mil habitantes, a cidade com uma prática tremenda de ocultismo. E ali ele começa a pregar a palavra, e por 3 anos ele permanece naquela cidade. Tudo conta para ele não ficar numa cidade como essa. E ali ele prega a palavra do Senhor. E a palavra diz que ele causa impacto na cidade. A ponto da idolatria ela cessar. A ponto de mulheres feiticeiras queimarem os seus livros nas praças. E a ponto da palavra de Deus prevalecer, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses 3 anos, durante a passagem de Paulo ali, ele implanta a igreja em toda a região. Colossos, Bereia, Laodiceia. E Paulo vai implantando igreja, ele vai pregando o evangelho. E ali não tinha nenhum tipo de recurso, não tinha uma televisão, não tinha um rádio, não tinha uma escritura impressa. Tinha aquele homem cheio da presença de Deus e a palavra sendo lançada e o Espírito Santo conduzindo. As adversidades diante dele, ele seguindo. Em algum momento ele chega a declarar que encarou feras e encarou circunstâncias maiores do que sua força podia aguentar, mas no tocante à palavra ela seguia sendo declarada e ela seguia sendo ampliada. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi fácil, irmãos. Paulo agora ele sai de Efésios e quando ele está saindo da cidade, ele reúne os presbíteros que ele havia colocado em cada igreja daquela que foi aberta. Ele diz que para onde ele estava indo, o Espírito Santo já havia revelado a ele, já havia assegurado a ele que ele passaria cadeias e ele passaria tribulações. E ele chega em Cesareia e um homem chamado Ágamo prende Paulo num cinto e diz: assim acontecerá com aquele homem em que eu colocar o cinto. E ele coloca o cinto em Paulo. E ele diz: Paulo, se você for lá, eles vão te prender. Mas Paulo olha para aquele homem e ele diz: eu não só estou preparado para ser preso por Cristo Jesus, mas eu também estou preparado para morrer por Cristo Jesus. Ele é preso em Jerusalém e ele apela para que ele vá para Roma. E a palavra diz que no caminho para Roma ele sofre um naufrágio. E diante daquela circunstância, achando que ia morrer, um anjo aparece diante de Paulo e declara para ele: não temas, porque todos esses que estão aqui eu já te dei em suas mãos. E avistando ali a ilha de Malco, eles se encaminham para lá e são recebidos por homens bárbaros. E naquele momento molhado, vindo do naufrágio, cansado, eles se encontram ali, cercados ali no momento de fogueira, se aquecendo. E Paulo, ele pega um graveto para poder alimentar as chamas. E a palavra diz que uma víbora morde a sua mão. E os bárbaros que ali estavam começam a gritar: está vendo? Olha esse homem aí, era um bandido. E por isso não está conseguindo, por isso não se livrou da víbora. Logo a sua mão vai inchar, ele não vai suportar, ele vai cair, ele vai morrer. E a palavra diz que ele não caiu, ele não inchou, e ele não morreu. E aqueles homens agora começam a declarar que ele não era um bandido, mas que ele era um Deus. Irmãos, nem bandido e nem Deus. Apenas servos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Apenas discípulo do Senhor, a serviço do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Apenas alguém como eu e como você. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. E a palavra de Deus diz que, atônitos, vendo que nada havia acontecido com Paulo, o líder
daquela ilha que estava com seu pai adoecido, traz ele diante de Paulo, e naquele momento Saulo impõe as suas mãos e o Senhor realiza a cura na vida daquele homem. Irmãos, diante da adversidade, preso, pedindo para ser julgado em Roma, sofrendo naufrágio, mordido por uma víbora, molhado, cansado. Ainda nesse momento ele encontra as forças para fazer a vontade de Deus, e orando pelo aquele homem ele é curado. E a palavra diz que todos os doentes da ilha foram levados até Saulo, e por todos eles ele orou. E o Senhor manifestou a sua glória naquele lugar. Aleluia. A palavra diz que, saindo dali, ele chega a Roma, e em Roma ele fica preso por 2 anos. E chegando em Roma, ele escreve aos Filipenses dizendo que as coisas que lhe aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Como assim? Naufrágio, apedrejamento, açoites, perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, preso em Filipos. O que ele declara diante do povo é: mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Isso tudo acontece, meus irmãos, porque ele não crê na obra do acaso. Ele não crê em agouro. Paulo, ele não crê em azar. Paulo quer que tudo tenha acontecido e que a vida dele tenha conduzida pelas mãos de Deus. Tudo que ele tem passado, tudo que ele tem vivido é para a glória do nome do Senhor. As mãos de Deus é que tem conduzido o destino daquele homem. Durante o período em que Paulo está preso, durante o período que ele está em Roma, algumas coisas acontecem que justificam a afirmativa de Paulo. Durante esse período, a igreja é encorajada a pregar. Durante esse período, 2 anos que Paulo ali esteve em Roma, ele prega para toda a guarda pretoriana. 2 anos pregando, de forma que ele alcançou toda a guarda. Todo aquele povo que andava pelos corredores do Império Romano, aquele povo que não havia sido alcançado pela palavra. Paulo tem a oportunidade de pregar para aquele povo. Ainda durante esse período, Paulo escreve a sua carta a Éfesos, aos Colossenses e a Filemão. Tudo isso porque ele estava preso. Tudo isso porque ele não havia nele condições de visitar a igreja. Todas essas cartas que hoje nós temos lido, e ela tem edificado a nossa vida, ela tem nos ensinado a vontade de Deus, e ela tem transformado o nosso ser. Agora a gente começa a entender, meu irmão. Agora a gente começa a entender, minha irmã, porque tudo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Em todo o tempo que ele esteve preso, jamais ele parou de pregar o Evangelho. Jamais ele deixou de se comunicar com a igreja. Em todo o tempo que ele esteve preso, ele aproveitou a oportunidade para proclamar o Evangelho do Senhor. Por isso o Espírito Santo de Deus revela a ele que ele passaria por açoite e que ele passaria por prisão. Havia um plano nisso tudo. De repente a gente pode pensar agora, mas com tanto sofrimento, mas o que Deus tem separado para nós não está aqui nesse lugar. O que Deus tem separado para nós está lá em cima, na glória. Tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele pensou, foi para que a nossa vida fosse alcançada. Estava no plano de Deus. Para poder concluir essa mensagem da vida e do ministério do apóstolo Paulo, no livro de 2 Timóteo, Paulo escreve a sua última carta.
E ele declara: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele está dizendo através dessa carta é que ele não largou a obra no meio do caminho. Ele completou a carreira. Ele foi morto pelos romanos. Por ser cidadão romano, Paulo foi decapitado. Ele não subiu no madeiro, não morreu numa cruz. Mas morrer para o crente é descansar suas fadigas. Morrer para o crente é fazer a sua última viagem para a mansão celestial. É apenas mudar de endereço, porque agora ele está na casa de Deus. E a palavra diz que todos quantos confessarem e o amarem, herdará a coroa da justiça. Paulo, ele não morreu, ele se entregou. Ele sabia que ele ia passar por prisões, mas era necessário pregar a palavra de Deus aos romanos. Ele sabia que ele ia passar por naufrágio, mas ele precisava chegar lá. Ele precisava cumprir a carreira. Ele era um homem que estava pronto, ele tinha entendido o verdadeiro entendimento, ele tinha alcançado o verdadeiro entendimento do projeto de Deus para a sua vida. Trazendo para o dia de hoje, muitos irmãos têm passado por dias assim, perdendo a família, perdendo um ente querido, mas através da palavra de Paulo, o consolo que fica para nós é que os nossos, que nesse momento estão indo, estão apenas fazendo uma passagem para a mansão celestial. Um dia nós chegaremos lá. Um dia nós alcançaremos essa glória com Deus. Que o Senhor possa nos trazer esse consolo, nos dando essa certeza. E todos aqueles que passaram desse plano físico, Ele dará a sua coroa da justiça. Que o Espírito Santo ele possa consolar a cada um que possa estar ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra. E que essa mensagem seja uma mensagem de conforto aos nossos corações, de saber que esse é um tempo em que eles estarão com Deus, melhor do que nós. Deus possa abençoar a sua vida. E para concluir, eu quero dizer para vocês que quinta-feira nós temos nós temos culto do avivamento. Não é mais live, agora é culto. Às 19h30, aguardamos você aqui, tem sido uma bênção. Nessa quinta-feira agora nós tivemos o culto retrô. Aqueles louvores da antigamente. O céu desceu aqui nesse lugar, irmãos. Sexta-feira que vem, live de oração, 19h30. O Senhor tem falado no meio de nós. O Senhor tem contemplado aquilo que nós temos colocado diante dele. O Senhor tem consolado nossos corações. O Senhor tem aberto portas aqui. O Senhor tem curado. Participe com a gente, não deixe de orar. Esse é um tempo em que a gente separa para nos relacionar com o Senhor. E nós temos sentido a sua presença. Sexta-feira estaremos aqui. Sexta-feira agora estaremos aqui numa vigília. Esperamos você aqui. No domingo, às 18 horas, culto da família, com o pastor Rafael, trazendo uma palavra para abençoar a sua vida. Às 20 horas, culto da família. São 2 cultos, irmãos, você não pode perder. Se adequa para o horário que fica melhor para você e vem para cá desfrutar desse momento de comunhão e da presença de Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua casa, que o Senhor possa abençoar a tua vida. Um bom domingo para vocês e fiquem com Deus.